Glória, misericórdia, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Legal, pode sentar, toma o seu lugar aí. Estou muito feliz de estar aqui, lembrando de tantas coisas que Deus já fez, tantas oportunidades que eu já tive, assim como você, de buscar a Deus, de ouvir a Deus. Eu estava até fazendo uma conta ali, e faz mais ou menos 42 anos que eu passei por essa ponte que vocês estão passando, né? Essa faixa de idade, cheia de decisões, cheia de interrogações, e era um tempo em que eu estava buscando muito a Deus para entender qual era o propósito dele para a minha vida. Eu me converti depois de ser líder da juventude. Eu cresci na igreja, não é? Eu nasci num lar cristão, cresci na igreja, então eu já tinha as manhas, não é? Conhecia os cânticos, conhecia o jeito da igreja funcionar, conhecia princípios da palavra de Deus, mas eu ainda não tinha tido uma experiência pessoal de salvação. E era terrível eu sempre pensar que se eu morresse seria um salto no escuro, porque eu não tinha certeza de vida eterna. Então, quando na minha juventude eu fui alcançado pela graça de Deus, logo em seguida eu comecei a sentir muito desejo de entregar a minha vida para ser usada totalmente para Deus. E eu ficava dizendo: Senhor, o Senhor está me chamando para o ministério? E todo mundo dizia: não, Deus está te chamando, Deus está te chamando, Deus está te chamando. E eu falava: mas Ele não falou comigo ainda. Eu quero, mas Ele não falou para mim. Então era muito interessante as minhas causas, as minhas buscas, para eu entender a vontade de Deus. Eu imagino que vocês todos passem por esses momentos de buscar saber aquilo que Deus tem para vocês. O propósito da minha vinda aqui hoje é um bastante especial e diferente. Há algumas semanas atrás, ali no hall de entradas, um irmão chegou para mim, um irmão muito querido, membro aqui da igreja, muito sério, sábio, um homem acima de qualquer suspeita, e ele disse assim: pastor, Deus me deu uma palavra para eu entregar para o Senhor. Eu falei: amém. Fala que o teu servo ouve. Aí nesse corredor. E ele falou assim: eu não sei como o senhor vai entender isso. Eu não sei se isso vai fazer sentido que eu vou falar para o Senhor. Porque eu não sei se você sabe, todo profeta sério, ele tem um desejo muito claro de falar o que Deus está falando. E ele sempre considera a hipótese dele ter pensamentos próprios e confundir com o que seria uma palavra de Deus. Então ele traz uma palavra e diz: olha, como é que você recebe? Essa palavra faz sentido para você? Ela tem conexão com você? E então aquele servo do Senhor, ele disse: Deus falou comigo uma coisa, são 3 frases, e elas estão aí na sua tela. Pastor, Deus te disse: conte tudo. Pastor, Deus disse: não esconda nada, porque eu quero abençoar a igreja. E eu fiquei prestando atenção. Ele falou: o senhor entendeu? Simples, eu não tenho mais detalhes, só assim. Conte tudo, não esconda nada, não omita nada. Eu quero abençoar a igreja. Então ali mesmo no corredor, isso aí foi entre um culto e outro, faz umas 4 semanas, eu orei com ele e disse: Senhor, o que o Senhor tiver para nós queremos receber. Se o Senhor tem alguma coisa para mim, então dá identificação espiritual, me dá ouvidos, me dá um coração sensível para entender o que é que o Senhor quer dizer com isso. Orei, fui embora. Fomos para casa, domingo, depois do culto das 19 horas, em casa eu tirei um tempo de oração. Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo para eu contar tudo, não esconder nada, porque o Senhor quer abençoar a igreja? O que é isso, Senhor? Eu não estou assim conseguindo entender, eu não estou conectando alguma situação. Eu não sei se tem uma situação que eu preciso contar alguma coisa para a igreja, não esconder nada, e por causa disso o Senhor vai abençoar a igreja. Então fiquei orando, isso é domingo à noite, já na minha casa. Durante a madrugada eu acordei, tive mais um tempo de oração. Pai, o que é isso? Que conexão o Senhor faz? O que o Senhor quer me dizer? Porque é uma coisa muito séria você estar na liderança de uma igreja e Deus dizer alguma coisa para você e dizer para você dizer à igreja. E ainda não esconder nada. Falei: Senhor, eu não estou percebendo nada que eu tenha feito. Não sei, Senhor.
O que é, Senhor? O que é, Senhor? Ok. Segunda de manhã, meu passo com Deus bem cedinho, de novo. Senhor, o que o Senhor tem? O que o Senhor tem? O que o Senhor quer falar? E não tendo ouvido nada especificamente, fui para a minha devocional normal, e a minha leitura bíblica naquele dia era num versículo que eu já havia lido na semana anterior. E às vezes na minha devocional eu uso a Bíblia em ordem cronológica, e às vezes eu volto. Às vezes eu paro num determinado texto 2, 3 dias. Já aconteceu de eu parar 15 dias num texto só e ficar cavando, buscando compreensão de Deus. Então eu simplesmente retornei àquele texto. E o texto era o seguinte, esse que você vai ver aí. Provérbios 23, 29, 35. Essa palavra em Provérbios, ela faz parte de 30 princípios que o rei diz assim, olha, eu escolhi para você 30 princípios que vão ajudar você na sua vida. Para você ser feliz, para você ser completo, para você ser sábio. Eu tenho 30 dicas para você. E são vários capítulos de Provérbios que falam isso aí. Esse trecho é mais ou menos por volta do 18º conselho, dica. Você consegue entender o que esse texto está dizendo? Você conhece esse texto? Quem já viu esse texto aí? Quem tem uma noção do que esse texto quer dizer? São perguntas, não é? Para quem são os ais? Os ais de dores, de lamento, ai! Alguma coisa que pesa no coração. Para quem são? Para quem são os pesares, as rixas, as queixas. Para quem são as feridas sem causa, quer dizer, cara, estou ferido, estou machucado, e não havia nada que dissesse que eu ia ficar machucado. Meus olhos estão vermelhos, estou mal pra caramba. São perguntas. Então, essas perguntas faziam parte do texto. E isso aí pode dar uma dica do que se refere o texto. Deu para você entender? Olha, agora faz sentido, né? Um copo aí de bebida. Para quem são os ais? Os pesares, as rixas, as queixas, as feridas sem causa, os olhos vermelhos. Aí vem a resposta no texto mesmo. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, de teor alcoólico, não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando ele resplandece no copo e se escoa assim suavemente. Sabe por quê? Porque no fim dessa história, esse vinho morderá como a cobra, é uma cobra rápida, e picará como serpente venenosa. E aí, vem o texto dizendo algumas afirmações. Olha, se você entrar nessa de beber, se você se deixar seduzir pelo vinho, bonito, chamando assim, apetitosamente você para um gole, então você vai experimentar coisas assim, os teus olhos verão coisas esquisitas. O teu coração falará perversidade, é maldade, coisa feia. Serás como o que se deita no meio do mar, aí dá a ideia de um cara perdido, um náufrago, quer dizer, sem ter naufragado, mas a deriva é como alguém que se deita no alto do mastro, lá do navio, e diz, cara, estou quebrado. Me espancaram e não doeu, não estou sentindo nada. Bateram-me e eu não senti. Quando que eu vou acordar? Eu estou meio dormindo. Quando eu vou acordar? E ele conclui, sabe o que eu estou precisando? De mais um gole. É o texto que está dizendo. Ele fez perguntas, fez uma afirmação de quem é essa pessoa, é quem se deixa seduzir pelo vinho, pela bebida misturada, coisas com teor alcoólico. E depois ele diz, olha, esse caminho vai te levar para ver coisas que você não entende. Alucinações, perversidades e tal. E então eu fiquei orando, e eu já vim orando, pedindo uma palavra, o que é aquilo que eu recebi do irmão. Li esse texto, fui edificado, fiz as minhas anotações, e tudo bem. Na segunda-feira, pela manhã, há um futebol dos pastores, faz 20 anos que eu estou lá, yes! Toda segunda-feira lá, primeiro que chega, o último que sai. É desse jeito, né? E eu estava saindo para lá, e no carro eu estava orando também. Eu falei, Deus, assim que eu virei a esquina da minha casa, eu falei, Deus, e aquela palavra? E aí veio uma convicção. Eu falei, claro.
Claro, eu estou entendendo agora. Veio o discernimento. Que palavra era aquela? Conta para a igreja, não esconde nada, eu quero abençoar a igreja. Era o meu posicionamento sobre a bebida. E o que aconteceu? No meu casamento com o Vastia, 42 anos atrás, alguns amigos da empresa, eu os convidei e eles disseram, vai ter bebida lá, vai ter cerveja, vai ter chopp. Eu falei, cara, não vai ter. Aí um dos meus amigos, falou assim, cara, então não vou do seu casamento. Eu falei, ô louco, eu pensei que você fosse meu amigo, e não amigo do copo. Porque se você falar que não vai no meu casamento se não tiver cerveja, você está fazendo uma declaração que você gosta da cerveja, mas não gosta de mim. Entendeu? E acabou ele não indo mesmo, ele não foi. Eu tive a convicção, não, o cara é ligado em mim, porque nós trabalhamos juntos. Mas na verdade, entre a cerveja e eu, lógico, ele vai ficar com a loira, não é? Com a cerveja, geladinha. Então tomei posicionamento e não oferecemos bebida alcoólica nenhuma no nosso casamento. Isso aconteceu há 42 anos atrás, quando nos casamos, Vastia e eu. Acontece que mais recentemente eu fui displicente no casamento de uma das minhas filhas. Uma casou aqui, outra casou em São Paulo. Estou falando que ela casou em São Paulo. Por quê? Eu não tive a mesma postura de dizer, olha, não vai rolar bebida alcoólica, não vai rolar nada. Por quê? Por causa do respeito da outra família. Sabe como que é esse negócio? Tem duas famílias, não estão os dois na igreja, então rolou aquela diferença. E olha, por mim não, mas a outra família. Então, em respeito, eu abri mão, eu não persisti. E a mancada foi justamente aí. Por quê? Porque Romanos 14, 19, 21 diz assim, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. E o que aconteceu? Exatamente. Não teve uma super oferta de bebida, mas eu permiti que servisse lá o vinho. E essa era a palavra que Deus estava dizendo. Conta para a igreja. Não esconda nada. Eu quero abençoar a igreja. Deus trouxe convicção que esse era o assunto, esse era o tema. E é por isso que eu estou aqui no culto de sábado, porque eu devo levar essa palavra em todos os cultos da igreja, porque a igreja está representada em diversos cultos. E Deus falou, leva essa palavra. E aqui, então eu vim pedir perdão para vocês. Por quê? Porque eu procedi bem quando eu casei, mas eu não procedi bem quando oferecemos a recepção da minha segunda filha. Todo mundo ficou de porre lá, teve briga, teve encrenca, teve, desculpa o termo, mas teve sacanagem. A coisa ficou feia? Não. Só que eu lembro de um fato, que tinham duas pessoas lá, que elas estavam um pouquinho altas. Duas pessoas, duas mulheres. Como o nosso casamento foi em São Paulo, ninguém daqui possivelmente estava lá. Muito pouca gente foi, porque é difícil, não é? Mas tinha duas pessoas lá, que nós percebemos que elas estavam um pouco mais alteradas no seu comportamento. Ou seja, eu errei, eu falhei, eu não fui exemplo, eu pequei contra o meu irmão. Eu não fui exemplar na minha conduta, eu arrisquei a vida das pessoas por causa disso, eu não edifiquei ninguém. Então eu pedi, mediante essa palavra que eu recebi do Senhor, eu pedi perdão a Deus, pedi perdão à minha família, especialmente à minha mulher, porque se ela estivesse cuidando desse detalhe, ela seria inflexível. Mas eu deixei passar. E é por isso que eu estou pedindo perdão à igreja. Alguns poderão dizer, pastor, nada a ver, pastor, que é isso? A Bíblia nem proíbe a bebida alcoólica. Como que o senhor vai pedir perdão por uma coisa que o senhor fez, se nem a Bíblia proíbe? Mas o texto que eu acabei de ler, ele está na Bíblia também, não sei se você percebeu. E ele não fala de uma regra sobre bebe ou não bebe, sobre pode ou não pode. Mas ele está dizendo que se eu comer ou eu beber qualquer coisa, ou fizer qualquer outra coisa que leve o meu irmão a pecar, eu estou pecando. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu.
Aquelas pessoas são pessoas muito jóias, mas naquele dia elas ficaram um pouquinho diferentes. E a identidade delas foi um pouco comprometida. Por quê? Porque eu não fui comprometido em dizer, não vamos servir. Goste ou não goste, esta é a posição. Então eu estou aqui em nome de Jesus para pedir perdão a vocês. E eu quero saber, se você entendeu, se você acompanhou esse raciocínio, entendeu que é um discernimento de Deus para mim, Deus confirmou isso, eu estou pedindo perdão. Se você me perdoa, levante sua mão e diga, pastor, eu te perdoo em nome de Jesus. Amém? Se você não tem perdão para dar, me procure, por favor, porque eu ainda quero tratar com você para ganhar o seu coração e pedir perdão, porque eu falhei. Diante disso, a palavra que Deus quer que eu compartilhe com vocês é sobre a liberdade. Muito cuidado com a liberdade cristã, quando o assunto é bebida alcoólica. Ultimamente tem até pastores que advogam o uso da bebida. Há muitos anos atrás, uma igreja me convidou para fazer um processo de sucessão pastoral, para talvez ser o pastor daquela igreja. E naquela igreja todos tinham bastante liberdade nessa questão da bebida. E eles me perguntaram, pastor, o que o senhor acha da bebida? Eu falei, bom, não sou doido de afirmar que é pecado beber. Que a Bíblia não tem nenhum versículo dizendo, olha, beber bebida alcoólica é pecado, é transgressão, é sair da rota, é não acertar o alvo. Não tem. Mas eu posso dar a minha opinião. Beber é uma grande irresponsabilidade. Porque você não sabe o que acontece a partir daí. Eu tenho um grande amigo, pastor Zaço, e ele disse, nunca vi o meu pai pecar. Eu sempre acordei vendo meu pai de joelhos, tendo seu tempo a sós com Deus, com a palavra e orando. Nunca vi o meu pai, claro, é um homem pecador, mas eu nunca vi meu pai fazendo uma coisa que fosse pecado, nunca vi. Mas meu pai tinha uma liberdade. Na hora do almoço, na nossa casa, sozinho, ele tomava um copo de vinho. E sabe o que aconteceu? Como eu admirava tanto meu pai, como eu via que meu pai era um homem de Deus, eu vi que o vinho realmente não faz mal. E aí eu comecei a provar do vinho. E aí eu entrei no porre muitas e muitas e muitas vezes. Viu por que é responsabilidade? Porque eu posso falar, não, eu tenho domínio próprio, mas o meu filho tem. A pessoa que convive comigo tem domínio próprio. E isso é um negócio muito sério. Eu estava fazendo um seminário lá em São Paulo, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e havia uma das aulas que era de autoconhecimento, era mais ou menos um veredas de outro jeito. E duas coisas me impressionaram muito lá. Primeira, foi numa dinâmica que um camarada começou a urrar e chorar e chorar e chorar e saiu para vomitar lá fora. Sabe o que tinha acontecido com ele? Ele era bem pequenininho, criancinha muito novinho, pai e mãe trabalhavam fora e ele ficava com a avó. E um dia ele meteu a mão no dinheiro que ele viu em cima de um dos móveis, conseguiu escapar de casa, foi e comprou balas, algumas coisas gostosas, bombom, coisas assim, e trouxe para casa. Ele nem tomou cuidado em esconder aquilo. Quando a avó viu aquilo, ela disse, olha, isso eu não posso deixar barato, eu tenho que falar para o pai dele. Quando o pai chegou à noite, cansado do trabalho, a criança estava tomando um prato de sopa. São Paulo sempre é frio, mais ou menos, então a sopa é muito comum à noite. E quando a avó falou para o pai estava cansado, esgotado de um dia sem de trabalho, o pai pegou um chinelo e bateu no rosto da criança. A criança comendo sopa, e a criança começou a vomitar aquilo ali. E ele disse, você é um ladrãozinho, seu ladrãozinho, seu ladrãozinho. E aquele jovem ali é um seminarista. E ele passou por momentos na vida dele que ele entendeu que a identidade dele, o pai dele tinha definido, ele era ladrãozinho. Quando ele começou a viver entre os amigos, ele começou a fazer pequenos furtos, e depois ele entrou no mundo das drogas, e aí ele foi para a delinquência, acabou com boa parte da vida dele, mas graças à misericórdia de Deus, ele estava ali agora fazendo um seminário, estava recuperado para a glória de Deus. Diga glória a Deus! Me chamou muita atenção. Ele teve vontade de vomitar ali, porque foi o que aconteceu naquele episódio onde a identidade dele foi machucada. Não tem a ver com bebida, mas aconteceu. Nessa mesma sala de aula eu vi um outro testemunho muito diferente. São Paulo chove muito,
tem várias enchentes, e há momento que você não pode ir para casa. Tem pessoas que dormem fora de casa, tem que ir para um amigo, para um hotel, uma pensão, algum lugar. Alguns dormem até no trabalho, porque quando em determinados lugares sobe a água, não tem ônibus, não tem trem, não tem nada. Aí, aquele cara ali, ele contou uma história, que um dia ele estava com um amigo dele, caiu a chuva, ele não pôde ir para casa, eles estavam muito molhados. E o amigo falou assim: cara, vamos para a minha casa, na minha casa dá para chegar. E eles foram então bem molhados, né? Como diz lá em São Paulo, tipo pintinho na chuva, molhado. Chegaram ensopados. E aí a mãe falou assim: poxa vida, vocês vão ficar doentes. Fala o seguinte: vou pegar um conhaque e vocês vão tomar um pouquinho para rebater o frio. Já ouviu essa expressão? Vão rebater o frio. Aquele cara nunca tinha bebido, mas naquela noite, então, pelo convite da pessoa, ele tomou um pouquinho de conhaque para rebater o frio. Ele nunca tinha estado na casa daquela pessoa, daquele amigo. Nunca tinha dormido lá, não conhecia sequer a mãe. Só que durante a noite, ele se levantou, pisando levinho, foi até a geladeira e várias vezes ele foi lá e abriu e bebeu, e ele secou a garrafa na casa. Ele nunca tinha tido contato com álcool e se tornou um alcoólatra a partir de então. Então, embora não seja pecado, é muito sério se envolver com bebida, porque você não sabe onde essa história pode acabar. Mas o texto disse: no fim vai ser duro, vai ser como se você tivesse apanhado, não viu quem bateu, está todo inchado, está todo diferente, já está alucinando, está falando bobagem, olho vermelho, perdido, não sabe se está dormindo ou acordado. E aí você fala: cara, o que eu vou fazer? Bom, diante das circunstâncias, vou tomar mais uma. Esse é o fim da história, que Provérbios está dizendo que uma pessoa que é seduzida pelo álcool, seja o que for, seja qualquer coisa, um álcool vai promover. Então, nós que temos o Senhor, precisamos prestar atenção sobre isso, sobre como usar a nossa liberdade para não entrarmos numa fria e, pior ainda, comprometer as pessoas pelas quais Jesus morreu. Não é preciso ser cristão. A Organização Mundial de Saúde, no dia 21 de setembro do ano passado, disse: mais de 3 milhões de pessoas morreram por uso nocivo de álcool em 2016. 3 milhões de pessoas. No geral, o uso nocivo do álcool causa mais de 5% da carga global de doenças. Álcool adoecendo as pessoas. Em todo o mundo, 45% do total do álcool é consumido de forma de bebida. Quer dizer, quase metade do que se produz de álcool no mundo, a utilização é para beber, para uso pessoal. A cerveja é a segunda bebida em termos de consumo puro, 34%, e vem o vinho em seguida, 12%. Você sabe do trânsito aqui no Brasil. Todo dia a gente pega noticiário e vê o quê? Uma senhora, na semana passada, uma senhora grávida, foi atropelada, arrastada, morta, morreu ela, a criança. Por quê? Porque um cidadão estava embriagado, dirigindo embriagado. Toda hora a gente vê isso. O que é preciso a gente fazer para entender que não é uma boa ser seduzido pelo encanto suposto do álcool? 23 mortes para cada 100 mil habitantes. Somos o quarto país mais perigoso. Só perdemos para a Venezuela, República Dominicana e Belize, que é um país pequeno aqui da América Central. Todos, então, na América Latina. Então, nós latinos aqui na América Latina temos uma queda pelo álcool. Mas, afinal, nós vamos falar de saúde ou vamos falar da Bíblia? O que a Bíblia diz? Olha, eruditos, gente que lê a Bíblia no seu original, ou nos originais que se tem, eles se dividem. Tem gente que entende que o vinho que a Bíblia menciona não é vinho mesmo, é suco de uvas, não tem teor alcoólico. Outros não dizem: olha, não adianta negar, tem teor alcoólico sim. Então, é uma briga, vamos dizer assim, de cachorro grande, dos linguistas, dos eruditos. Eu não tenho essa condição de lutar com eles e definir esses termos. Mas o centro da questão é: a Bíblia apresenta que tipo de vinho? Quando fala de vinho, é vinho com teor alcoólico ou é apenas o fruto da vide, é suco? Olha só, presta atenção nesses maus exemplos do Antigo Testamento. Gênesis 9, 18 a 27, fala de Noé. Noé tinha uma vinha. E ele colheu da vinha,
e fez bebida e se embriagou. Será que era suco de uva? Ele tomou um porre de suco de uva? Você acha? Você acha que a lógica te dá condição de falar, não, o cara tomou tanto suco de uva da Super Bom que pegou um porre? É difícil, não é? Então, embora você e eu não entendamos no original, com profundidade, sabe o que aconteceu? Você viu, o fim dele foi que, uma vez bêbado, Caim descobriu a sua nudez. Eu sempre achei que descobrir a nudez é ver o pai pelado. Ah, ele viu o pai pelado. Mas os orientais não leem isso. Para eles a leitura é outra. Aquilo não foi apenas descobrir a nudez. É praticar abuso sexual contra o pai bêbado. Sério? É ou não é? O segundo exemplo do Antigo Testamento está em Gênesis 19, fala de Ló. Lembra aquele cara justo, mas nem tanto? Ló era um justo, mas nem tanto. Aquele que era sobrinho de Abraão e preferiu morar em Sodoma e Gomorra, porque lá era muito legal. E o que acontece? Deus ia pesar a mão contra Sodoma e Gomorra, ia queimar tudo aquilo. E o Abraão começou então a proteger o filho, dizendo, o sobrinho, Senhor, mas e se tiver um justo lá? E ele começa, se tiver 50, se tiver 30, e foi fazendo aquelas contas. Por fim, pela misericórdia de Deus, o Ló, foi tirado de lá quase que na marra. Não sei se você se lembra, a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas ele e 2 filhas conseguiram escapar. E não tinha outra alternativa, porque veio chuva de fogo, enxofre, destruiu Sodoma e Gomorra. E eles ficaram ali nas redondezas e se esconderam numa caverna, numa montanha. Com o passar dos dias, as meninas, filhas, começaram a pensar, puxa vida, e agora? Para nós aqui no Oriente é muito importante ter posteridade, ter família, ter linhagem. E agora? Nossa mãe morreu, nosso pai não tem com quem ter filhos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar suco de uva para ele. Aí ele vai ficar alto de tomar suco de uva. E aí, quando ele estiver alto de suco de uva, a gente dorme com ele. Eu durmo primeiro e você dorme no dia seguinte. A Bíblia diz que fizeram isso. Elas deram um porre no pai, e aí mantiveram relações com ele. Nasceram 2 pessoas, 2 filhos. Um chamava-se Moabe e outro Amon. Sabe qual foi o resultado dessa história? Esses foram os 2 piores inimigos do povo de Deus. Olha onde foi dar esse pileque. Os amonitas e os moabitas são históricos inimigos do povo de Israel. E nasceram de quê? De uma relação incestuosa, cuja manobra foi feita através do álcool. Homens de Deus na história têm tido um comportamento que deixa para a gente assim, motivos para reflexão. Lutero. Quem não conhece Lutero? Todos nós conhecemos, sabemos do que Deus fez no seu projeto de reino através de Lutero, sim ou não? 500 e poucos anos que o povo não tinha a Bíblia, que o povo cria numa série de coisas que não estão na Bíblia. Então Deus usou para dividir a história da humanidade usando esse homem. Um monge católico que teve experiência com o Senhor, teve experiência com a graça de Jesus, com a palavra de Jesus, e ele foi usado por Deus para mudar totalmente a compreensão acerca do reino de Deus. Os reformados vêm desse momento de ruptura com aquela igreja histórica que não levava à cruz de Cristo, e que a cruz não era suficiente. A prática das obras e uma série de coisas que se pagavam tinham que mediar a relação de Deus com as pessoas. E não era assim. Deus usou Lutero. Agora, Lutero é interessante. Ele era chegado na cerveja. E quem fazia a cerveja para ele era a Catarina, a mulher dele. Cara, o cara é um santo de Deus, mas chegado numa cerveja. Outro homem cuja história da teologia mostra aí, um homem que pensou muito sobre Deus, escreveu sobre Deus, ele escreveu livros e compêndios, ele é honradíssimo, reconhecidíssimo. Ele chamava-se João Calvino, ele era da igreja reformada suíça. Pois bem, ele tomava vinho, não tomava suco de uvas, e fazia parte do sustento dele, o salário dele anual, compreendia uma parte em grana e uma parte era paga com 7 tonéis de vinho.
Ainda bem que eu não vi ninguém pagar com vinho, nem cerveja, nem caipirinha, salário aqui no Brasil, não é verdade? Você pode achar engraçado, mas eu tive alguns amigos, pastores, que foram seduzidos pela bebida. 2 deles tiveram muita dificuldade, por causa dessa liberdade. Que é isso, não tem nada a ver, a liberdade. Os 2 foram pegos atendendo membros da igreja em aconselhamento de porre. Você sabe quando a ovelha vai lá para pedir conselho e nota que o pastor está... E o bafo, só falta acender um isqueiro, fazer uma tocha. Meu pastor é uma tocha. E um deles, isso foi tão grave, tão duro, que ele perdeu o ministério. O ministério que ele amava, ele era zeloso de muitas coisas, ele tinha uma visão de reino muito linda, mas deixou-se seduzir pelo vinho. Ele lutou para que as pessoas tivessem a liberdade de tomar vinho. E ele acabou perdendo o seu próprio ministério. Pessoas mais recentes, como John Piper, muito conhecido, um homem de Deus, piedosíssimo, ele disse sobre o vinho: claro que você não pode defender a abstinência de uma forma absoluta na Bíblia, não tem. Está claro que vinho é uma bênção na Bíblia. Há um salmo que fala como Deus visita, dá fartura e dá vinho para trazer alegria. O salmo fala isso, uma bênção, chama o vinho de bênção de Deus. Mas ele continua: se você fizer a escolha, como eu fiz, de ser abstêmio, não pode ser baseado na condenação do mal do vinho, do uso maléfico, do abuso. Isso não está certo. E o contexto é o contexto em que eu vivo. Eu tenho filhos e eu tenho netos, então eu preciso pensar neles. E ele diz, então é uma questão de eu entender a mim mesmo e o meio no qual eu estou, para eu ver se eu bebo ou se eu não bebo. Não é uma palavra taxativa da Bíblia. Por quê? Porque a lei do amor é maior da lei que diz pode, não pode, pode, não pode. Hernandes Dias Lopes é um teólogo presbiteriano brasileiro muito conhecido, também um fiel intérprete da palavra de Deus, expositor da palavra. Ele diz assim: o tema sempre será delicado e por isso devemos tratá-lo biblicamente, mas nunca na base do pode ou não pode. Esse é um caminho que pode construir uma ética farisaica, de aparência, e uma espiritualidade muito rasa. Há uma dificuldade bíblica de se fazer uma defesa radical pela abstinência. A Bíblia diz que não pode. Há uma dificuldade. Ele está sendo sincero. De maneira que a questão deve ser bem ponderada. Ele diz, a ética cristã não se baseia somente no direito ou na consciência de cada um, mas no direito do outro e no amor ao próximo. Dessa maneira não se pode fechar os olhos para a realidade de tantas tragédias pessoais decorrentes da bebida e das perspectivas da juventude brasileira que está sendo consumida pelo álcool. E ele diz, olha, eu tenho ido a alguns casamentos de crentes, cujas cerimônias, e elas são lindas, né? Porque o culto na igreja é maravilhoso, né? Como foi o da minha filha. E nós servimos álcool depois. Culto maravilhoso. Eu lembro até do sermão que Deus me deu. Muito propício. Uma bênção. As músicas, a palavra. As pessoas que não conhecem assim, o meio evangélico, assim, que coisa mais linda. Mas na festa já não foi a mesma coisa. Por quê? Porque muitas ocorrências na festa tiram a qualificação do que nós fizemos aqui no culto. Então é sério. Tenho ido a casamentos de crentes, a cuja cerimônia seguem-se festas suntuosas, regada a todo tipo de bebida. O que se passa é que no fim da festa, até mesmo cristãos são vistos saindo desses repastos com as pernas bambas. Nós deixamos 2 moças com as pernas bambas lá na nossa festa. Se beber pouco ou muito é motivo de escândalo para o irmão, então eu devo abster-me de beber. Mateus capítulo 18, 6, 10 diz assim, qualquer porém que fizer tropeçar, a palavra grega escandalizo, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos,
Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. E eu repito o que já li no princípio: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação. Quer dizer, aquela festa no casamento, aquela celebração, edificou as pessoas. Mas o segundo tempo é que, infelizmente, nós deixamos desejar. Eu errei, eu falhei, eu pequei contra aquelas pessoas, eu expus aquelas pessoas. Então nós temos que fazer tudo para promover a paz e a edificação, que é a construção. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Olha, pensa comigo. Jesus, sendo Deus, fez de conta que não era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, deixou a glória, veio habitar com os homens, para amar os homens, foi maltratado pelos homens e morreu pelos homens. Tudo isso ele fez, e ele tinha uma razão para isso. Ele declara, lá em Lucas capítulo 19, porque o Filho do Homem, eu vim buscar e salvar quem estava perdido. Ora, se Cristo pagou esse preço para levar para casa aqueles que estavam perdidos, se Cristo fez tudo isso para levar a vida eterna a algumas pessoas, como é que eu, em sã consciência, por causa de um capricho, vou arriscar a vida de uma pessoa? Olha o meu investimento na vida dela e o investimento de Jesus. Jesus morreu por ela, para levá-la consigo para o céu, uma experiência, e eu não. Eu arrisco esta pessoa por um capricho meu. Um dia alguém falou: pastor, eu não concordo com essa ditadura da liberdade cristã. Isso é uma ditadura, porque eu tenho liberdade. Bem-aventurado é o varão que não se condena naquilo que crê, que crê, é um princípio bíblico que aprova. Como é que se aplica isso aí? Bem-aventurado é o varão que não se condena naquilo que aprova. Vamos supor, você menina, no seu tempo a sós com Deus, entendeu que Deus disse: olha filha, eu quero que você só use saia. Calça comprida é roupa de homem. A nossa igreja não pensa isso. A nossa comunidade de fé não pensa isso. No mundo que nós vivemos, ninguém pensa isso. É raro alguém pensar isso. Mas se você, no seu devocional, Deus falou isso com você, e você teve, não, eu sei que eu posso, mas Deus falou comigo para eu usar só saia. Deus me quer feminina só usando vestido e saia. Não está na Bíblia, não tem concordância da sua igreja, é uma questão pessoal. Isso chama-se ato de fé. Se você entendeu que Deus falou isso, o dia que você usar a calça comprida, você cai em pecado. Ué, mas não era pecado, mas para você é. Por quê? Porque você entendeu que Deus quer isso de você. A menos que você tenha crescido e fale assim: olha, eu um dia pensei nisso, mas agora estou vendo, estou lendo a Bíblia, estou entendendo uma outra coisa. Eu vou usufruir da liberdade que Deus me dá de mudar. Mas se não houve essa liberdade, você continua crendo que só pode usar vestido e saia, e fala assim: mas hoje não sei não, só uma vez. Pecou. E a Bíblia diz: porque aquilo que não provém de fé é pecado. Então, o X da questão está aí, nessa possibilidade de eu arriscar o que Jesus fez para uma pessoa por causa da ditadura da minha vontade. Se eu julgo que é uma ditadura que tira a liberdade das pessoas, por outro lado, é uma ditadura que eu imponho sobre as pessoas. Eu penso em mim. Quando a Bíblia sempre nos ensina a pensar na família, no corpo todo, para não escandalizarmos ninguém. Diante disso tudo, eu percebo que Deus quis usar esse momento na minha vida, na vida da igreja, para demonstrar 3 cuidados. Primeiro, uma advertência. Pense, e eu tenho que pensar no porquê eu faço e porquê eu não faço. E se o que eu estou fazendo está promovendo a glória de Deus, está edificando as pessoas. É uma advertência. Também é uma oportunidade de mudar. Por quê? Porque nós podemos mudar para melhor, nós podemos fazer a escolha de mudar. Sabe que há um programa chamado, me esqueci agora, Restauração, o Ministério Restauração, como é que é? Esqueci o nome agora. É um ministério que trabalha de restauração, de identidade. E algumas pessoas na igreja, membros da igreja, restaurando, esqueci agora, perdão.
É um programa americano que tem em várias igrejas aqui no Brasil, celebrando a recuperação, que é baseado mais ou menos na prática do AA, dos Alcoólicos Anônimos, de tomar postura, dizer, olha, no caso da bebida, não, eu ainda estou preso na bebida, eu só vou vencer hoje, e todo dia vou vencer hoje. Ele nunca diz, olha, larguei a bebida, ele sempre, então, olha, ela é tão presente na minha vida, que já faz 25 anos que eu não bebi, mas eu tenho que garantir hoje. E então, eles têm descoberto muitas vezes que dentro da igreja, há muitas pessoas que têm problemas emocionais, que têm cicatrizes na alma, estão presos. Então montam-se esses grupos e irmãos têm, desculpa a expressão, alguns têm taras, problemas de natureza sexual muito severos. Mas como a igreja não oportuniza para a gente trabalhar essas questões, graças a Deus aqui nós temos o Veredas, temos outras oportunidades, nós podemos nos abrir, podemos nos tratar, podemos melhorar. Então é importante nós reconhecermos que nós podemos melhorar. Se tem alguém que está ouvindo essa palavra e escondeu até hoje, que tem um vício, que tem uma paixão, que tem uma mordaça, que está no calabouço da sua própria vida, por uma dificuldade, por favor, em nome de Jesus, diante dessa advertência, aproveite a oportunidade, peça ajuda. Peça ajuda a alguém sério. Por quê? Porque o terceiro cuidado é uma palavra de bênção. Deus diz ao seu povo, olha, eu quero abençoar vocês. Eu coloco a vida e coloco a morte, eu coloco o sucesso e o insucesso. E a escolha é sua. Escolhe a vida, escolhe o melhor. Por isso, estou trazendo essa palavra para você, pedindo em nome de Jesus que você me perdoe, porque eu pisei na bola, eu errei, eu falhei, eu pequei contra Deus, pequei contra a minha família, especialmente minha mulher, e pequei contra vocês. Estou pedindo perdão a vocês. Muito cuidado com a liberdade cristã, quando o assunto é bebida alcoólica. Faça a melhor escolha. Está vendo aí a balança? Vale a pena? Vale a pena? Deus tem uma vida para oferecer para cada um de nós, que é uma vida abundante, uma vida com propósito. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, 18, o seguinte, não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, no qual há confusão, no qual há excessos. Não fiquem de porre com a bebida, mas encham-se do Espírito Santo. Por quê? Porque se supostamente o vinho traz uma alegria, o Espírito Santo pode deixar você de porre do Espírito, vida com Deus, numa onda muito melhor, que não vai estragar, mas que vai edificar, que vai ajudar, que vai abençoar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.